Alô, amigos queridos. Nos nossos minutinhos psicológicos, hoje queremos falar a respeito da incompreensão. São aquelas situações em que a gente às vezes conversa com algumas pessoas e tentamos às vezes explicar a elas certas coisas, certos comportamentos, certas ações, e a gente explica de um jeito e aí vem uma resposta desagradável, uma cara feia, um comportamento sempre inadequado. E aí, tentando entender isso, fomos ver um pouco do que dizia o Espírito Joana de Ângeles e vimos que na sua obra Desperte, Seja Feliz, ela faz alguns comentários. Então, diz Joana que a incompreensão tem raízes em comportamentos íntimos que se mascaram, renovando as formas de agressão e mantendo a mesma acidez. Quer dizer, o exterior da pessoa é agredindo verbalmente, por comportamento, por expressão. Obviamente que fisicamente é algo inaceitável, né? Mas todos, na verdade, todos são inaceitáveis. E mantendo a mesma acidez, ou seja, aquela relação que é sempre complicada, amarga. Mas ela diz que esse comportamento, esse tipo de atitude, mascara certas coisas que estão dentro da pessoa e que ela não sabe resolver, às vezes nem sabe como lidar com aquilo. Então, ela lista duas ou três que eu vou trazer para vocês hoje nos nossos minutinhos. Ela diz o seguinte: a inveja é estimuladora da incompreensão, provocando situações insustentáveis. Quer dizer, a pessoa reage disfarçando de uma maneira, mas no fundo o que ela tem dentro dela, de uma forma assim bem disfarçada, é inveja. Depois ela diz assim, a competição malsã, doente, doentia, encoraja a pessoa que busca derrubar o aparente adversário. Nós não deveríamos ser adversários de ninguém, a menos que seja, por exemplo, uma competição esportiva, mas mesmo aí eu acho que a gente não deve olhar como adversário, né? Os dois estão tentando ganhar, cada um vai dar o seu melhor e que ganhe o melhor. Mas, na verdade, a gente não deveria nem jamais olhar para uma outra pessoa como com a figura do adversário, do inimigo. Aliás, eu me lembro, eu como advogado, né, às vezes a gente vai defender um cliente ou defender os interesses de um cliente e a outra parte, principalmente em questões de família, o outro advogado nos vê como um adversário. Não, ele está representando uma parte, nós estamos representando outra. Não somos adversários, estamos fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível. Então, a gente não pode olhar para o outro pelo fato que ele está defendendo uma ideia diferente da nossa como adversário, né? Ele defende a ideia dela e que a melhor ideia, ou a ideia mais justa, predomine. Assim que é. E ela fala sobre a malícia. Falou sobre a inveja, sobre aquela competição doentia e falou sobre a malícia. A malícia favorece o intercâmbio para a sua ação mórbida, espalhando suspeitas e calúnia. Então, todas aquelas reações que a pessoa esboça, que eu não sei porque que ele agiu daquela maneira, com aquele tom. Por trás, às vezes, existia inveja, um espírito de competição maluco, que você não está competindo com ela, existe malícia. Né? E a partir da malícia, geralmente, por trás da malícia vem, né, a suspeita, vem a calúnia. Quer dizer, a gente já afronta com aquela atitude também, em geral, a honra, a integridade da pessoa, passando a suspeitar, a duvidar dela, expô-la na frente de outras pessoas, às vezes injustificadamente. A incompreensão, diz Joana, está em germe na alma humana
ainda em processo de crescimento. Quer dizer, então ela está dizendo que nós, como espíritos, somos criados simples e ignorantes no nosso processo evolutivo, quando ainda estamos iniciando nossa trajetória, nossa jornada evolutiva, que é natural que a gente tenha isso em germe. Obviamente, isso precisa ser combatido, né? Na verdade, a gente existe para se entender. Eu até me lembro que eu tinha um amigo, muitos anos, lá pelos anos 80, no trabalho, que ele dizia assim, conversando a gente se entende. Aí ele fazia uma pausa, depois ele dizia assim, e se desentende também. E ele estava certo. Muito certo. Nunca esqueci essa frase dele, né? A incompreensão está em germe na alma humana, ainda em processo de crescimento. E aí ela fundamenta que a incompreensão é herança dos instintos agressivos. Instinto vem da nossa fase animal, né? Herança dos instintos agressivos reponta com insistência nas mentes e busca residência nos corações. Quer dizer, nós, nós somos seres humanos hoje, não somos mais animais, e é razoável que a gente tenha as emoções de forma ajustadas, equilibradas, controladas e que no nosso dia a dia também saibamos, principalmente, usar da razão, né? Então, quando a gente dá vazão ao instinto, geralmente a razão sai pela outra porta. Em razão da inferioridade dos homens, a incompreensão fomenta o desabar de excelentes construções de amor. Quer dizer, às vezes existe um ambiente propício a que aquela coisa ali funcione bem, aquele grupo, aquelas pessoas se deem bem. Mas quando uma ou várias se deixam alimentar pela incompreensão e dão vazão aos instintos, muitas vezes aquela relação acaba desabando. Pensemos uma coisa: nas relações das quais fazemos parte, somos nós os que compreendem ou que, em geral, agimos com incompreensão ou não buscamos entender ou compreender as razões, os sentimentos, os atos alheios? Fica a reflexão.